Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezinha com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Mais um vídeo, aquela velha história, não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta no vídeo de hoje eu vou começar com o áudio da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, numa entrevista que ela deu para a Rádio Jovem Pan falando sobre o coronavírus, a quarentena e todas essas paradas. E aqui está um trechinho do que ela disse. Um método. E esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Bom, ninguém entendeu o que ela quis dizer com isso. Na minha opinião, ela quis dizer que as famílias são horizontais, ela estava se referindo aos ocidentais, ou melhor, orientais, confundi, fui falar mal e estou pagando a língua também, já falando errado. Só de falar em Dilma e PT você já começa a falar errado. É uma coisa impressionante, companheiro. Companheiro. Se você falar de Dilma e de PT, tu vai ficar falando coisa errada. Essa é a pior imitação do Lula da história. O cara mais fácil de imitar e eu não sei imitar. Mas enfim, eu não sou imitador. Graças a Deus eu não preciso de ser imitador para ganhar a minha vida. Porque se eu fosse depender disso, eu passar a forma porque eu não sei imitar. Ô, companheiro. Mas enfim, realmente não sei. Mas ela queria falar dos orientais, por quê? Porque é um povo que enxerga vertical. Eles enxergam em widescreen, né? Então, assim, eu acho que ela estava referindo a essa família deles, no meu modo de ver. Ou então se referindo aos pobres que moram em horizontal, que só moram nas casinhas no chão. Porque minha família, por exemplo, a gente mora na vertical, que a gente mora no prédio. E nas grandes cidades, na maioria das cidades, as famílias moram tudo na vertical, nos prédios, né? Mas tem ainda uns que ainda moram nos horizontal, que só moram nas casinhas lá no chão, o resto do chão tá, o Brasil é o Brasil, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo nessa porra. Daqui a pouco inventa até ladrão honesto, né? Porque comete crime de ficar solto e ainda ganha salário, recebe salário. Mas Brasil, né? Então, mas em vez de falar de política é uma bosta, porque política é uma bosta, então se falar de política não é uma bosta. Todos os políticos, a maioria dos políticos, pô, não vou falar todos, não vou falar 100%, digamos 99,8% dos políticos são corruptos, estão interessados em impor a forma que eles pensam que tem que ser, que a sociedade tem que ser daquela forma, porque aquela forma é a melhor forma possível, que ele tem a solução para o que a sociedade precisa, para que a sociedade viva de uma forma que deva ser vivida, para ser considerada uma sociedade moderna, uma sociedade civilizada. Tem que ter tal religião, tem que ter tal cultura, tem que ter tal segurança, tal estrutura, tal apoio ao povo. O povo tem que trabalhar, o povo tem que fazer tudo, enquanto os políticos só mandam o que o povo tem que fazer, e o quanto o povo tem que trabalhar, e quanto que o povo vai receber por aquele trabalho, e quando o povo aposentar, quanto que o povo vai receber, porque o político não recebe igual o povo, mesmo aposentado, mesmo impeachmentado. O presidente impeachmentado ainda continua recebendo metade do próprio salário que recebia quando trabalhava, apesar de sofrer o impeachment, que significa que ele cometeu um crime e por isso sofreu o impeachment, ou seja, ele comete um crime no cargo de trabalho, né? E não, mas eu estou falando de política. Ele comete crime e continua recebendo salário. Eu não quero falar de política, falar de esporte, tipo assim. Eu acho muito errado o que o Brasil faz com um piloto chamado Tony Kanaan. Que o Tony Kanaan é um dos melhores pilotos que existem. Ele, assim, se tivesse carros mais competitivos, ele teria, assim, o nível de Ayrton Senna de títulos. Talvez até tivesse conseguido mais títulos que o Ayrton Senna. E ele é tão carismático, tão gente boa, tão simples, tão humilde, batalhador, determinado, etc., como o Ayrton Senna foi. E ainda preocupado em ajudar o próximo também, como a Ayrton Senna fazia. Faz várias obras de caridade, altas filantropias por aí. E lá nos Estados Unidos o Tony Kanaan é muito mais reconhecido do que aqui no Brasil. Os caras americanos pagam pau pro Tony Kanaan, idolatram o Tony Kanaan, vibram com as vitórias do Tony Kanaan na Fórmula Indy, na IRL.
A IRL era a base de entrada para a Indy, confundir, porque a Indy muda de nome, muda de sigla toda hora. No comecinho dos anos 2000, era IRL, era kart, Fórmula Mundial. Antes disso a Indy, aí virou kart, Fórmula Mundial, depois voltou a ser Indy de novo, por problemas judiciários, etc. Mas aí não é o caso. A questão é que o Tony Canaan é muito aplaudido lá fora, é muito reconhecido lá fora. E aqui no Brasil, que é o país dele, ele deveria ser muito mais reconhecido do que ele é, sem dúvida nenhuma, porque é um cara que merece. É um cara gente boa, é um cara batalhador, esportista, esforçado, e tem orgulho de ser brasileiro e tudo mais. Era para ele ser do nível de Senna, só que o que acontece por ele ser piloto da Indy, a transmissão da Fórmula Indy não acontece tão bem igual a transmissão da Fórmula 1. O tão bem que eu quero dizer é o tão divulgado, amplamente divulgado, investido com horários fixos, com outros programas falando sobre o esporte e tal, porque a Globo escolheu a Fórmula 1 e aí a Fórmula 1 caiu no gosto do povo, porque passa na Globo e o povo vê a Globo. Agora a Fórmula Indy, só um ou outro que gosta mesmo de esporte automobilístico é que vai atrás da Fórmula Indy, porque a transmissão da Fórmula Indy não é tão ampla igual a da Globo, igual a da Fórmula 1, porque não passa na Globo, passa em outra emissora. E essa outra emissora não dá a mesma importância que a Globo dá para a Fórmula 1. Essa outra emissora transmite a Fórmula Indy, não dá para a Fórmula Indy. A diferença da Fórmula Indy para a Fórmula 1, a principal diferença é que na Fórmula Indy não tem a politicagem igual na Fórmula 1. Claro, existe uma coisinha ou outra, igual qualquer categoria, qualquer organização, qualquer coisa feita por humanos. Tem ali aquele jeitinho brasileiro, tem ali aquelas tramóias e tudo mais. Mas na Fórmula Indy é muito menor do que os dossiês, as tramóias da Fórmula 1. E na Fórmula Indy a galera é muito mais unida. O piloto da equipe A conversa com o piloto da equipe B, da equipe C, da equipe D, da equipe E. Eles fazem churrasco no paddock lá no circuito. No fim de semana de corrida, fazem churrasco no paddock com pilotos, engenheiros, donos das equipes, tudo misturado, tudo junto de boa, tudo na amizade. Não tem assim toda a rixa que existe, toda a politicagem, as coisas, o jogo errado que acontece na Fórmula 1. E a Fórmula Indy, ela não corre em todos os países, ela não tem circuito em todos os países, porque os organizadores da Fórmula Indy não entram em acordos, não tem tantos organizadores independentes de cada um dos outros países para levar uma etapa da Fórmula Indy para esses outros países. Então a maioria das provas da Fórmula Indy são só nos Estados Unidos. E ela acabou sendo menos popular que a Fórmula 1 por causa disso, pelo menos aqui no Brasil, que aqui no Brasil já recebeu a Fórmula 1 há muito tempo, e a Fórmula 1 tem as etapas em vários países, porque aqueles países onde tem a etapa da Fórmula 1, eles fizeram acordos lá, o pessoal que trabalha com isso, o pessoal que que vai atrás do governo para pegar patrocínio do governo para isso, para ver se o governo entra como uma sociedade para trazer a etapa e tal. Isso daí também tem o governo da cidade, o governo do estado, não é o governo do país só. E aí o Ministério do Esporte e os empresários das áreas de transmissão, de cobertura, de tudo que vai organizar onde tem lá o autódromo, onde tem o circuito, para aquele circuito poder receber, poder cumprir as normas que a organização do esporte, a FIA, determina que o circuito tem que ter para que ele possa receber uma prova daquela categoria. Os carros daquela categoria com segurança, com os pilotos com segurança, para as equipes e tudo mais, com espaço para as equipes, com toda a estrutura que o lugar precisa ter para receber uma etapa daquela. Tem todos os acordinhos que rolam no fim, tudo tem política, mesmo quando você não quer falar de política, né? E, por exemplo, a própria Fórmula 1 tem vários exemplos aí do que acontece na nossa política, se você for traçar paralelos. Por quê? Vamos pegar o campeonato de 89 da Fórmula 1, o que aconteceu? Existe a regra, existe a lei que determina chicanes são para serem usadas em caso de acidente, para que os pilotos passem pelo espaço que pode ser passado ali, por caso de emergências, né? Emergência, acidente é um tipo de emergência, né? Então aconteceu
Prost e o Senna chegaram no começo da curva, o Prost fez a curva antes da hora. Se o Senna tivesse ferrado, o Prost teria entrado ali no guarda-reio sozinho, antes ainda do próprio traçado da curva. Ele sairia da pista antes de começar o traçado da curva, mas aí os carros bateram e foram parar onde? No começo da chicane, ou seja, acidente, batida, emergência. A chicane é para ser usada em casos de emergência. Desengataram os carros lá do Senna e do Prost, o Senna continuou na corrida, o Prost porque tinha quebrado, mas o carro ficou de fora. Só que o que acontecia? Essa corrida era a última corrida do campeonato, estava valendo os pontos lá, e pela pontuação do campeonato, o Senna teria que vencer a corrida para poder ser campeão. Se o Senna não vencesse a corrida, ele não seria campeão. O campeão seria o Prost, pelo número de pontos que o Prost já tinha, mesmo o Prost não completando a corrida também. Então, assim, o Senna teria que ser campeão e o Prost teria que chegar de sexto para baixo, sétimo, oitavo, para o Senna poder ser campeão. E o Senna só assim seria campeão, só vencendo a corrida e o Prost não pontuando para no... Isso era campeonato. E o que aconteceu? O Senna continuou, ele tinha perdido a primeira posição, obviamente, por causa da batida com o Prost. O Prost, se não tivesse saído da corrida, deveria receber a bandeira preta, porque ele fez uma manobra que gerou um acidente, intencionalmente, propositalmente. E o Senna continuou a corrida. Tiveram todo o tempo durante a corrida para ver se o Senna tinha feito alguma coisa errada, para dar bandeira preta para o Ayrton Senna, se ele tivesse sido culpado pela batida. Porque a batida tirou o Prost da corrida. Então, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Só que o Senna estava chegando em segundo. Na última volta que o Senna conseguiu ultrapassar o primeiro colocado, chegar primeiro, vencer a corrida e, portanto, o campeonato. Assim que o Senna cruzou a linha em primeiro, reunião lá no paddock para determinar quais regras, quais argumentos o Senna teria quebrado, o que o Senna teria feito de errado, para que pudesse ser bandeira preta para o Ayrton Senna, após ele ter vencido a corrida. Agora, por que isso? Prost, francês e amigo pessoal do Balaestre, que era o cara que mandava na FIA na época, era o chefão da FIA da época, que determinava as regras que cada modalidade esportiva de corrida de veículo automotor teria que seguir, no caso a Fórmula 1, né? Que é a FIA, a Fundação Internacional, não lembro a sigla, mas é a que manda na Fórmula 1 ali, e ele que manda nesse órgão, então assim, ele faz as regras. Aí ele vai lá ler a regra, chicane, acidente na chicane, emergência, chicane é feito para usar, chicane é feito para ser usado em caso de emergência, porra, então o Senna não fez nada de errado. Vou criar um artigo aqui embaixo, chicanes são para ser usados em caso de emergência, vírgula, exceto quando essa emergência tira o campeonato de um piloto e dá para o outro. Ou seja, assim que funciona a lei brasileira. A gente pode pegar as pedaladas fiscais da Dilma. Vamos lá, a Dilma, o presidente fez as pedaladas fiscais. Crime, beleza. Tá lá a lei falando isso. Aí os ministros, deputados, senadores vão criar um projeto de lei, um artigo, um inciso para colocar essa lei. O presidente pode cometer as pedaladas fiscais se for por tal motivo, ou seja, criam uma desculpa para que o presidente possa cometer um crime que é um crime previsto pelo Código que rege o país. Assim funciona a política. E aí esses senadores, deputados, vão lá votar, o parceiro, seguinte, vota aqui para mim nesse projetinho que precisa ser criado, depois eu voto no seu. Vota aqui para mim, aprova esse projetinho aqui que o triplex é seu. Eu te passo um mensalão para você assinar tal lei, para você fazer tal lei ser votada urgentemente e ser aprovada, ou não. Então tá aí o vídeo, paz para todos, fui!